Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos, você diante do televisor, nós aqui, para darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos os quase 40 programas anteriores. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Depois de dedicarmos mais de 30 programas ao pecado mortal, matéria grave, pleno conhecimento da gravidade do pecado e total consentimento, essas últimas duas exigências da parte do autor do pecado, verificadas essas três exigências, nós estamos diante de um pecado mortal do ponto de vista formal. E para saber qual é a matéria grave, as 7 listas de pecados mortais do Novo Testamento, para as quais dedicamos 7 programas. Um programa para cada lista dos pecados mortais no Novo Testamento. No programa anterior falamos dos pecados veniais. O pecado é venial quando a matéria é leve ou não é mortal, ou quando a matéria é grave, mas o autor do pecado age sem pleno conhecimento e sem total consentimento. No programa anterior, citamos um exemplo de uma pessoa que age sem total consentimento. Hoje vamos ilustrar um pecado que materialmente é grave, é mortal, mas se torna leve por falta do pleno conhecimento de que isto é pecado da parte do seu autor. Vejamos a seguinte situação. Uma pessoa que não goza das suas faculdades mentais. Um débil mental. Uma pessoa que tem 30 anos de idade, mas o seu cérebro, a sua capacidade de pensar, é de uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Ela não tem noção da gravidade do pecado. E num determinado momento, ela pega uma arma ou pega alguma coisa e agride uma determinada pessoa que depois vem a falecer. O conhecimento, o grau de consciência da gravidade deste ato naquela pessoa está gravemente comprometido. Até porque ela nunca foi formada, nunca foi dirigida, orientada, esclarecida a respeito da gravidade deste ato, que objetivamente é grave perante Deus, tirar a vida de um ser humano. A capacidade de conhecer a moralidade de um ato, às vezes é comprometida. A capacidade de entender das pessoas pode ser gravemente reduzida, seja por fatores internos à pessoa, limitações de natureza psicossomática, psicológica, psiquiátrica, tantas patologias, tantos condicionamentos internos, e também até por ignorância involuntária de uma pessoa que, situada num contexto de absoluto desconhecimento a respeito da lei moral que Deus incutiu no nosso coração, pode, num determinado momento, desconhecendo a gravidade de um pecado, vir a cometê-lo. Faltando esse pleno conhecimento da gravidade do pecado, mesmo a matéria sendo grave, a responsabilidade dessa pessoa diminui enormemente. E do ponto de vista formal, não temos aqui um pecado mortal. O pecado que, quanto à matéria, é grave, por causa da falta do pleno conhecimento, se torna um pecado venial. O ensinamento da Igreja, que acabamos de ilustrar, está no número 1862 do Catecismo da Igreja Católica. Até o próximo programa, se Deus quiser.